do ICTS Security. Estamos aqui para mais uma trilha de tendências e inovações da segurança empresarial, promovida pela ICTS. Nós vamos falar hoje sobre segurança pessoal, tá? Obviamente que é um tema que muitos de vocês, profissionais de segurança, conhecem, outros conhecem não tão bem. Então, a ideia é que a gente passe aqui algumas experiências, passem algumas informações interessantes, algumas informações importantes para todos vocês, tá? Então, estamos aqui com os microfones abertos, com o chat aqui que vocês podem interagir. Lembrando que esta é a última live da trilha de tendências dos quais a ICTS promoveu, onde já falamos sobre segurança empresarial, falamos sobre Right Intel, falamos sobre mulheres na segurança. Então, nós tivemos uma trilha bem interessante ao longo de setembro, estendendo até outubro. E aqueles que, porventura, não viram ou queiram ver, fiquem à vontade, já está aí no chat para vocês o link do YouTube para que vocês possam acompanhar, possam revisitar essas lives, onde nós tivemos grandes participações, né, convidados interessantes, e com muita informação, muita divulgação dessa nossa área, desse nosso setor, que é muito interessante para que nós troquemos ideias, troquemos informações, e, portanto, vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre agente de segurança, a profissão, e obviamente que não seria diferente, eu não estaria aqui sozinho, né? Estou aqui com meus amigos, companheiros aqui do CTS. Eu sou o Ricardo Gonçalves, sou o gerente de segurança aqui da ICTS Security. Estou aqui há 5 anos e tenho o prazer de estar nessa empresa, onde tenho aprendido cada vez mais, aprendo com todos vocês, com esse time fenomenal. É uma grande honra estar aqui nesse momento fazendo essa live e tentando passar um pouquinho de informações para vocês. Espero que vocês também curtam. Aqui, como vocês podem ver no vídeo, nós temos também o nosso amigo Anderson, e eu passo a bola para ele que ele possa se apresentar formalmente para vocês. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Januse. Bom dia a todos e todas aí que estão nos ouvindo. Meu nome é Anderson, né? Eu sou consultor de segurança na ICTS Security. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder compartilhar um pouquinho de experiências, de história, né, da segurança privada, de tendências futuras, e tenho certeza aí que a gente vai ter uma ótima live. Januse, está contigo aí agora, meu amigo. Bom dia a todos, bom dia, Ricardo, bom dia, Anderson. Meu nome é Emerson Januse, estou na área de segurança há mais de 20 anos, tenho algumas experiências no exterior e espero contribuir na live de hoje. Vamos falar agora dos temas que nós vamos abordar. Ricardo. Bom, nós separamos aqui alguns tópicos, né, para vocês, tá? Tópicos dos quais entendemos que sejam interessantes, para que a gente possa contextualizar um pouco dessa profissão, né, que nós pensamos que é uma profissão que começou agora, né, na década de 90, 80, mas pelo contrário, ela tem uma cronologia histórica bem interessante, né? Então, falaremos também sobre o perfil do profissional atual, né? Quem são esses profissionais, né? Quais são as dificuldades, os desafios, e um olhar do futuro, né? O que a gente imagina que seja essa profissão para o futuro, o que será exigido, tal. Obviamente que nós esperamos que vocês possam contribuir, obviamente, com suas perguntas, com suas dúvidas, para que a gente possa ter uma live bem interessante também, tá? Então, participem, fiquem à vontade, façam pergunta no chat, e para a gente dar sequência aqui nos nossos assuntos, vou pedir para que o Anderson fale um pouquinho sobre o contexto histórico dessa profissão
que é bem interessante, né? A gente acaba pesquisando, a gente acaba aprendendo um pouco mais, né? A cada dia, né, a gente aprende. E, com certeza, eu também saí com um pouco mais de aprendizado aqui com o professor Anderson sobre esse tema. Anderson, está contigo. Anderson, está mudo. Opa, agora eu voltei. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, quando a gente fala em segurança privada, e do jeito que a gente conhece, né? Quando a gente faz uma pesquisa mais a fundo, a gente percebe que essa área ela está intimamente ligada à história do oeste americano, né? E pelo menos 3 empresas, a Wells Fargo, a Brinks e a Pinkerton. Todas elas, na verdade, iniciaram suas atividades em meio a uma revolução causada pela própria povoação do oeste americano e pela expansão de ferrovias e cidades. A Wells Fargo, por exemplo, ela iniciou as suas atividades em 1852, então, com serviço de diligências. E o interessante, né, uma curiosidade, ela permaneceu assim até 1910 e, a partir daí, ela se tornou um banco. Então, hoje, a Wells Fargo não é uma empresa de segurança e é uma instituição bancária. A gente tem a Brinks, que iniciou aí a sua trajetória em 1859 e permanece fiel à sua tradição de diligências até hoje. Uma outra curiosidade bem interessante é que foi essa empresa que instituiu o carro forte, né? Como a gente conhece. Um dos primeiros modelos lá, se eu não me engano, era um Ford da década de 20, aquele girando a manivela ainda. Então, assim, bem interessante também. E falando de segurança pessoal, a gente pode considerar a Pinkerton, como a primeira empresa de segurança privada, que ela iniciou as suas atividades em 1850, e uma empresa especializada em investigação e captura de criminosos. Aliás, essa especialização foi alcançada em 1853. Já em 1854, com o avanço das ferrovias, ela desenvolveu um novo serviço, né? E ela acabou se especializando na proteção de remessas, ferroviárias. Uma outra curiosidade, né, falando em mulheres na segurança, é que em 1856 ela contratou a primeira mulher da área, que era a detetive Kate Warne. Em 1861, ela criou o Serviço de Segurança Pessoal responsável, em plena Guerra Civil, pela proteção de Abraham Lincoln. Em 1866, ocorre o primeiro roubo de trem, e em 1870, a Pinkerton acabou se consolidando na captura de criminosos, famosos inclusive, através de um método de recorte de jornais que mais tarde foi instituído o Banco Criminal dos Estados Unidos. Foram eles, inclusive, que prenderam Jesse James e Butch Cassidy, por exemplo. Já no Brasil, quando a gente fala de Brasil, a atividade de segurança privada ela surgiu da necessidade dos militares brasileiros em plena Revolução de 64, Revolução Armada, onde os grupos armados eles usavam assaltos a bancos para se capitalizarem rapidamente. Só para vocês terem ideia, em recortes de jornais da época, a gente percebe que era muito mais fácil você roubar um estabelecimento bancário do que, por exemplo, uma farmácia. Ou era tão fácil quanto. Então, essa atividade ela surgiu de uma necessidade de uma lei de segurança nacional, né, que foi o Decreto-Lei 1034 de 69, era considerada uma atividade paramilitar, né, por isso que a gente tem alguns traços militares até hoje presentes na nossa área. Então, por exemplo, o porquê do vigilante estar bem uniformizado, com os sapatos engraxados,
sem barba, né, com a barba bem feita, asseado, são questões paramilitares. E assim isso ficou até a década de 80. Né? Então, a gente tem um hiato muito grande aí de 69 até 83, até 1983, quando, depois de um imenso debate na sociedade brasileira, a gente tem a edição da Lei 7.102 de 83, que é a lei atual que regula a segurança privada. Obviamente, a fiscalização saiu dos estados e passou a ser uma fiscalização federal exercida pelo Departamento de Polícia Federal. Em 2012, a gente teve a edição da Portaria 3233. E aí a gente tem realmente os contornos atuais da segurança privada, né, com as 5 atividades que são segurança pessoal, transporte de valores, escolta armada, vigilância patrimonial e curso de formação. E a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns dados do nosso setor, né, onde a gente tem ali a Portaria 3233 como grande norteador atual da segurança privada no Brasil. Temos mais de 550 mil colaboradores na área no país, então, assim, é um contingente muito grande mesmo, atuando no setor. 49% desses profissionais estão concentrados na região sudeste do país, então a gente tem aí quase metade do contingente da segurança privada aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, são curiosidades da área. Eu passo a palavra aí para o próximo companheiro que vai tocar o assunto, né, Ricardo? Mas antes de passar, só para informar a todos que realmente esse contexto histórico da nossa área é bem interessante. Hoje, se a gente olhar para as escolas de formação de vigilantes, de escola de formação, você consegue entender o porquê que hoje os vigilantes têm que estar barbeados. Porque vem desde aquela época do militarismo, quando eram considerados paramilitares, e, portanto, toda essa disciplina, hoje em dia, ainda tem que se entrar em forma, tal, tem que fazer a ordem unida nas escolas de formação, justamente porque veio desse viés do militarismo. Então, mudando um pouquinho o assunto, mudando para esses dados aqui que estão sendo apresentados, se a gente olhar para esse contexto aqui da quantidade desse efetivo da segurança privada, nós temos uma quantidade muito maior, superior às Forças Armadas do país. Então, é um efetivo muito grande. Boa parte desse efetivo se concentra aqui na região sudeste, então, realmente é uma grande parcela que compõe esse time de segurança privada aí ao longo do país. Então, para dar sequência aqui na nossa conversa, vamos prosseguir aqui com a linha do tempo, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do segurança pessoal, né? Ou seja, qual o perfil desse profissional, quais os desafios inerentes à profissão, né? Hoje, nós entendemos que os profissionais têm suas características distintas entre o vigilante patrimonial, o segurança pessoal, o segurança de escolta de carga. Então, são profissionais da mesma área da segurança privada, só que com um viés, com uma preparação diferente, com extensões diferentes, né? Então, qual é o perfil desse profissional? Entrando um pouquinho aqui nesse assunto, eu quero convidar vocês a verem um vídeo que esse vídeo foi amplamente divulgado na mídia, né? É uma situação, uma ocorrência real, tá? Que nós tínhamos lá apenas um VSPP, um segurança pessoal, acompanhando sua VIP, mas ele conseguiu, após treinamento, após o tirocínio do profissional, foi capaz de solucionar o problema emergencial que estava à sua frente. Vamos acompanhar esse vídeo.
Ok. Essa é uma situação real, tá? E essa situação nos faz refletir um pouco sobre a profissão, tá? Fazer algumas reflexões inerente ao nosso contexto do qual estamos falando. Mas antes disso, antes de continuar com a reflexão, eu quero dar bom dia aqui para todos vocês que estão chegando. Estou vendo aqui o Carvalho, bom dia Carvalho, Hélio de Sá, Barreto, Odilo, Rafael Viana, bom dia a todos. Espero que possam acompanhar a nossa live, contribuam com suas informações, podem escrever no chat. Estamos disponíveis aqui para responder qualquer pergunta e trocar informações, ok? Então, fiquem à vontade. Vou passar a bola para o Januzzi, para que você faça a reflexão inerente ao contexto agente de segurança. Eu também reforço meu bom dia a todos aí. É uma ótima reflexão, né? Quando a gente fala de perfil ideal, nós não podemos colocar todos no mesmo balaio, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular. Nós temos que saber personalizar o tipo de proteção para aquela pessoa que está nos contratando. E para que isso aconteça, a melhor coisa é o serviço de inteligência, o planejamento, para quando você for exercer essa função, esteja planejado desde o perfil, a vestimenta, a equipamentos, a planejamento de rotas, planejamento de viagens. Então, qual o perfil ideal? Então, para os gestores que estão aqui, para os seguranças pessoais, nós temos que analisar de uma forma personalizada. Nós vamos trabalhar com crianças, que perfil que eu tenho que ter? Masculino, feminino, idade? Vou trabalhar com adolescente, o adolescente que tem uma vida bem agitada, vou colocar uma pessoa que tem uma certa idade ali, ou vice-versa, eu tenho um executivo de uma certa idade, eu vou pôr um jovem segurança pessoal para fazer a escolta dele. Então, a gente tem que analisar muito friamente quando a gente vai falar de perfil para conseguir prestar um serviço, além de qualidade, mais personalizado possível. Já na parte de formar uma equipe, você também, quando tem vários VIPs, você pode trabalhar com marido, mulher e filhos. Você pode formar uma equipe personalizando cada um para cada segurado. Ou personalizar o treinamento para essa equipe, para aquele protegido. Isso é a dificuldade que nós temos hoje, são um dos desafios que nós gestores temos hoje, de conseguir a conscientização do executivo, conseguir o budget para ter esses tipos de treinamento. Então, os principais desafios realmente o serviço de levantamento de informações, inteligência, realmente também a parte de planejamento. É muito simples você falar que vai montar uma equipe, você coloca ele para fazer a segurança, você fica com aquele ali, você fica com aquele ali, mas não tem nenhum tipo de planejamento. A gente vai mais a fundo. Quando a gente fala de planejamento, o seu VIP vai viajar de jato particular, né? Nós temos que verificar se o piloto está devidamente cadastrado e com a sua documentação válida junto à ANAC, a aeronave, se ela está cadastrada. Mas o meu VIP, ele quer alugar um iate. Nós também temos esse trabalho de verificar quem é a pessoa que vai, o comandante dessa embarcação, a documentação, ele tem habilitação para transportar passageiros. Nós temos aí uma experiência muito trágica com um repórter da Bandeirantes, que ele pegou um helicóptero irregular e acabou tendo um acidente fatal que vitimou tanto ele quanto o piloto. Então, nós, quando falamos de proteção de pessoas, nós temos que ampliar a nossa visão e analisar todos os riscos inerentes àquele executivo. Viagem, ele vai viajar de carro, eu tenho que verificar os pontos de apoio dele, eu tenho que verificar o carro dele, se o carro dele está em condições, se foi feita a revisão. Tudo isso faz parte de quando a gente fala de perfil ideal, depois de montar uma equipe, porque essas informações para os gestores têm que vir da equipe. A equipe chega no restaurante, ela tem que ir lá fazer, o restaurante que o VIP frequenta sempre, vai lá, conversa com o maître, conversa com um, conversa com o outro, se teve ocorrências ali, quando foi, por que foi, e trazer essas informações para os gestores começarem a fazer o trabalho de inteligência e apresentar relatórios que prova para o VIP que talvez aquele lugar não seja tão seguro. E se acaso o VIP achar que vai continuar naquele lugar, é uma responsabilidade dele e não do gestor que tentou a prevenção.
Então, eu entendo que são vários desafios na segurança pessoal. Desde hoje, antigamente, na minha época, éramos muito seguranças pessoais. Eu sou da época que eu fazia segurança pessoal de revólver 38, cabo de madeira. E as coisas evoluíram muito, muitas legislações, muitos direitos adquiridos, só que a nossa profissão, antes era 3, 4 numa equipe, hoje está começando a diminuir essa equipe. Então, a gente tem que personalizar ainda mais. A gente vai colocar um homem, que nem nós vimos no vídeo, para proteger uma pessoa, ele tem que estar personalizado tanto para fazer uma direção preventiva, uma direção também anti-emboscada, ele tem que saber a hora de agir, ele tem que pensar muito na rotina, na alerta, na emergência, ele tem que escalonar isso para não chegar nesse nível de emergência, porque quando você chega nesse nível de emergência, o combate, infelizmente, pode ser 50% para cada lado, pode acontecer a fatalidade tanto de um quanto do outro, ou os dois. Então, é importante que ele tenha um treinamento preventivo muito forte. O segurança de hoje, o contemporâneo, ele tem que ser muito mais inteligência do que físico. Lógico que ele tem que ter o preparo físico para aguentar o dia a dia. Porém, a inteligência dele tem que ser para evitar o confronto, buscar meios de não ter a situação. Então, voltando a falar do perfil, quando eu busco um currículo de segurança pessoal, eu vejo lá se a pessoa se especializou, eu não fico esperando a empresa dar curso. Tem currículos que vêm para mim que a pessoa tem pouca experiência, mas procurou se especializar. É uma pessoa assim que eu quero. Uma pessoa que tem esse brilho nos olhos, uma pessoa que quer treinamento. É isso que eu busco num segurança pessoal, porque daí eu vou conseguir formar uma boa equipe. E o meu desafio como gestor, ele vai diminuir com uma pessoa engajada no trabalho. Na verdade, tudo que você está trazendo para nós é que tudo começa com a informação, né? Tudo começa com uma boa análise de risco para a gente entender qual o risco, né? Entender qual que é o que exatamente o executivo, o protegido, ele precisa para que a gente possa adequar o melhor profissional para ele. E você tocou num ponto muito interessante, Janus. Quando a gente fala de entrevistas, desafios dos gestores, é justamente isso que se busca nos profissionais, ver esse brilho nos olhos, né? Você fazer uma entrevista, você vê que o cara tem a paixão, né? Tem aquela chama acesa dentro dele que realmente ele está ali porque ele gosta daquilo do que faz. Ele gosta de estar presente, ele gosta de realmente fazer a proteção de pessoas. E aí eu faço uma provocação para o Anderson. Anderson, o que você acha que é um dos principais desafios dos gestores hoje, falando no contexto geral da segurança? Olha, Ricardo, de um modo geral, algo que tem que ser sempre levado em consideração é você ter a melhor proteção possível com o menor custo possível, porque o fato aquela era de 4, 5, 6 agentes por protegido, ela tá, se não acabou, está se encerrando. Então, hoje a gente tem questões de tecnologia envolvidas que podem agregar bastante, não só na segurança privada como um todo, mas principalmente na segurança pessoal, né? A gente vai, em algum momento, vai abordar isso assim de forma mais incisiva aqui durante a live, mas, com certeza, o maior desafio é a questão de você ter uma boa análise de risco, que essa análise de risco ela gire esse ciclo PDCA, né? Pelo menos de 6 em 6 meses, para entender qual o nível de risco desse protegido. E aí, com base nesse nível de risco do protegido, você vai adequar a sua equipe, o dimensionamento de equipamentos, de dimensionamento de veículos, qual o melhor veículo a ser empregado. Vou utilizar moto, vou utilizar carros, escolta clássica, não vai ser uma escolta clássica, vou fazer um trabalho mais velado de inteligência. Mas sim, eu acho que, concordando aí com o Januzzi, e com você também, a questão da inteligência, o levantamento de dados, que esse agente de segurança pessoal
ele se torne um elemento de inteligência, que no seu dia a dia ele consiga coletar, buscar dados que sejam interessantes para o gestor fazer uma boa análise e manter essa análise de risco ela viva, né? Porque a gente sabe que os riscos são dinâmicos, os riscos eles mudam de uma hora para outra, os perigos, e a gente tem que estar preparado. Voltando ao caso do vídeo, a gente até estava conversando aí nos bastidores, o quanto que isso já ocorreu em situações similares de um motorista de aplicativo, por exemplo, se utilizar desse disfarce para cometer um crime. O quanto que o protegido ele demora para tirar pertences do veículo. Será que não caberia aqueles treinamentos de comportamento preventivo também, que a gente faz de forma bem interessante com os protegidos? Então, acho que talvez o maior desafio seja esse, manter a questão da análise de risco vivas, a questão do treinamento da equipe, focado nesses riscos que a gente consegue identificar durante a prestação de serviço. E o principal, eu acho que é manter a equipe motivada. A gestão de pessoas é fundamental nessa prestação de serviço. Eu lembro que um dos focos que a gente gostaria de dar é justamente colocar as pessoas no centro dessa live, né? Porque sem o agente de segurança pessoal nada vai acontecer, né? Você pode ter tecnologia, você pode ter os melhores procedimentos, você pode ter o melhor treinamento, mas se aquela pessoa não estiver realmente engajada com a prestação de serviço da forma que ela tem que ser feita, nada vai acontecer. O que vocês acham? Eu acho que você tem toda a razão, Anderson. De fato, eu acho que é um contexto muito mais amplo quando a gente fala de pessoas e principalmente quando a gente fala de segurança pessoal, porque são profissionais que têm o seu viés diferenciado, porque muitas vezes eles estão sozinhos, muitas vezes estão em duplas, eles precisam saber um pouco sobre veículos, precisam saber sobre itinerários, precisam saber sobre condições do VIP, do protegido. Então, agendas, caminhos, precisam estar antenados com relação às notícias, ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo ao redor. Então, de fato, eles precisam estar realmente motivados, né? E essa motivação realmente vem de dentro, né? Vem de cada um dos profissionais que buscam isso, né? E aí, eu estou até vendo aqui um comentário aqui do Hélio Sá. Ele está falando sobre esse perfil ideal dos profissionais. Então, ele deveria ser mais preventivo do que ostensivo. O que você acha, Januzzi? Eu concordo plenamente. É importante até pegar um gancho que vocês estão falando e respeitar o tetraedro, né? Você tem que ter o homem, tem que ter o equipamento, você tem que ter o procedimento e o treinamento. Se você não tem o procedimento, você vai treinar o homem baseando no quê? Se você não tem o equipamento ideal, também não adianta ter os outros. Se você não tem o homem ideal, então esse tetraedro tem que ser respeitado. Qualquer uma dessa parte que saia, você não consegue ter um trabalho de excelência. E quando a gente fala de segurança discreta, segurança velada, a gente fala de segurança inteligente, porque nós, da segurança, nós nos comportamos diferente, a gente se destaca no meio da multidão, não tem como a gente se disfarçar, por mais que a nossa roupa seja similar, entre aspas, aí a do executivo, a nossa postura mostra que a gente está antenado, né? Então tem que ser uma segurança inteligente, ele tem que ser preventivo, ele verificar que o cenário está mudando a todo momento, e isso é um desafio para o gestor deixar vivo na cabeça dele. É sempre que tiver o contato com ele, colocar cenários que pode acontecer. Se você estiver numa situação X, como você resolve? Se você estiver numa situação Y, como você resolve? Você faz com que ele passe o dia raciocinando cenários. O que vai acontecer? Quando ele vê que o cenário está construindo contra ele, de forma preventiva, ele vai fazer o que ele foi treinado a fazer, que é sacar o VIP do local ou colocar o VIP no local de segurança. Então, eu acho muito importante a gente respeitar esse tetraedro
E muito mais no cotidiano é garimpar esses seguranças com brilho nos olhos e formar ele de uma forma mais inteligente e formar eles com menos preocupação em combate. O treinamento de combate tem que ter, mas menos combate e mais inteligência. Se a gente for ver estatisticamente, nós vamos ver que a prevenção é muito maior a chance de êxito do que o combate. Então, isso é um assunto de reflexão mesmo, para nós gestores refletirmos e verificar em que parte que nós estamos pecando aí, que nós podemos melhorar, né? Ver olha, acho que isso eu posso melhorar. E esse debate é espetacular. E eu gostaria até de provocar o Anderson aí, o João Gabriel, o Barreto, nosso amigo Barreto, ele está perguntando sobre a vocação do segurança pessoal. Né? Você pode responder o Barreto, por favor? Vamos lá. Vocação para a segurança é algo que a gente não acha em qualquer pessoa. Né? Tem muita gente que acha que porque vive num país com índices de violência como o nosso, que entende realmente de segurança e que tem vocação. Ou, porque eu nunca fui assaltado, eu entendo de segurança. Não. Quando a gente fala, principalmente de segurança pessoal, a gente está falando, acho que o primeiro atributo é a questão da discrição. Né? Se você vai trabalhar protegendo alguém, você não tem que ficar falando para todo mundo quem você protege, né? A quem você presta esse serviço de proteção. O profissional de segurança pessoal é um profissional discreto, é um profissional inteligente, né? Ou seja, ele trabalha com recursos de inteligência, com informação, com levantamento de dados, sim. Aquela conversa que se tem com um porteiro de um determinado local, de uma escola, por exemplo, com o jornaleiro da banca de jornal próxima, onde ele desembarca o VIP dele. Na verdade, ele está fazendo várias coletas de dados para poder usar a seu favor depois. Então, ele tem que ser um camarada que consiga ser resiliente, né? Porque a gente sabe que a profissão é uma profissão, muitas vezes, dura, né? Quando a gente pode acertar 99% das vezes, basta esse 1% para que você jogue todo um trabalho fora. Então, é realmente uma profissão bastante desafiadora, né? E, por conta disso, o perfil tem que ser realmente um perfil de quem tem a vocação para atuar na área. Então, não necessariamente tem que ser aquele profissional excelente em combate. Não, eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, a prevenção é o maior fator de sucesso da profissão. Então, quando a gente fala em rotina, alerta e emergência, isso realmente funciona, né? A gente vê isso no dia a dia. A gente não tem que, por exemplo, ter um treinamento focado 100% na emergência. Não, vamos focar na rotina, nos procedimentos de rotina, porque se um procedimento de rotina desse falhar, você já vai ter que ir para o alerta e muito provavelmente para a emergência imediatamente. E aí você já está no combate, muitas vezes colocando o seu protegido em risco. Então, esse profissional, assim, meu ponto de vista, tem que ser um profissional de inteligência, tem que ser um profissional muito bem preparado, tem que ser discreto, inteligente, né? Tem que ter uma boa sociabilidade. Algo que está muito em destaque hoje em dia é ser um profissional que consiga lidar bem com diversidade, com questões de inclusão, porque a gente sabe o quanto que essas relações sociais, elas acabam trazendo um risco e até colocando esse profissional numa situação de emergência. Então, ele saber lidar com essas questões de diversidade, de inclusão, saber lidar com situações difíceis, antecipar os riscos, assim, no meu ponto de vista, é o que vai complementar muito bem esse perfil do profissional de segurança pessoal. O que você acha, Januzzi, Ricardo? Não,
Concordo em número e grau, como diz o grande Odilo que está nos ouvindo aí. E ainda para complementar, nós temos agora também a presença do grande Paulo Musa, que está contribuindo conosco aqui, sobre o tetraedro, que realmente, como complemento, ele diz que a auditoria da qualidade, ele vem como um complemento para medir essa aderência dos profissionais. Então, juntando todas essas palavras, todos esses insights, obviamente que a gente tem um contexto muito solidificado aqui com relação a isso. Então, eu concordo plenamente com vocês. Gente, esse bate-papo aqui, acho que a gente pode ficar umas 2, 3 horas aqui falando sobre o perfil, sobre os desafios da segurança, mas a gente vai ter que avançar aqui nos próximos passos aqui, senão a gente vai acabar perdendo o nosso tempo aqui. Então, seguindo em frente, eu convido a todos e todas que estiverem participando para participarem desse quiz, tá? Uma pergunta bem simples. A gente vai colocar ela aqui do lado as opções, tá? O quiz é o seguinte: com base naquele vídeo que a gente passou aqui, na opinião de vocês, quais são os elementos adequados para uma boa estrutura de segurança, tá? Então, eu vou dar aqui acho que 30 segundos, 40 segundos, né? Acho que tá bom, né, Anderson? 40 segundos dá para responder, né? Porque isso daí tá fácil, né? Você facilitou bastante o pessoal da live, né? Então, fácil. Vou colocar aqui uns 40 segundinhos para o pessoal responder, tá? Vamos ver o que vai gerar aí de resposta. Mas fiquem à vontade de fazer suas perguntas. Repito que hoje estamos chegando ao final dessa brilhante trilha aí de tendências, inovações de segurança empresarial e pessoal, promovida pela ICTS, e aqueles que, porventura, não acompanharam, nós tivemos vários temas ao longo desse mês passado e desse mês, temas muito interessantes, com pessoas ilustres, convidados ilustres, Paulo Murata, João Barreto, falando sobre projetos de segurança empresarial, a Ellen conduzindo brilhantemente mulheres mulheres na segurança. Nós tivemos muitos participantes, então fiquem à vontade, acessem o nosso YouTube para poderem assistirem e verem essas lives. Bom, acho que a gente já tem aqui um final aqui, né? E como eu disse para vocês, o Anderson facilitou demais aqui. Acho que já deve estar aparecendo para vocês. A votação está encerrada. Todos foram muito bem, né? Aqueles que votaram. Realmente, para nós termos uma boa estrutura de segurança, esses são os elementos adequados, porque sem um deles, a gente não consegue fazer com que esse equilíbrio haja dentro da segurança, tá? Então, falando desses elementos, aqui estão eles, né? Justamente aquilo que vocês responderam. Então, realmente, o Anderson já até comentou um pouco lá atrás, que sem um desses pilares, a gente evidentemente, nós ficamos em desequilíbrio dos elementos. Nós acreditamos que esses são os elementos importantes para formatar uma boa segurança. Informação. Informação de quem? A informação sobre nosso cliente, sobre a informação sobre o inimigo, sobre o local, uma análise de risco. O levantamento dessas informações é o primeiro pilar para que nós possamos seguir adiante com um projeto de segurança, com a formatação de uma equipe, com a preparação e, como o próprio Januzzi disse, a gente precisa dessa informação para a gente saber exatamente quem serão as pessoas adequadas, quem é a equipe adequada para que nós tenhamos essa formatação mais bem solidificada para esse cliente. Não obstante, temos os processos. Os processos, o que são os processos? São toda
toda a questão de procedimentos de emergência, procedimentos de rotina, o que fazer na emergência, na rotina, o que é um e o outro, né? A legislação inerente à função, porque ela muda, ela tem mudado, ela tem se atualizado, então é importante que todos nós estejamos, principalmente gestores, supervisores, gerentes, estejam atentos às mudanças. E digo mais, essas mudanças ainda estão por vir ainda, teremos algumas alterações mais para frente, então é importante que nós estejamos sempre atentos a toda essa alteração que há por vir. As pessoas são, acho que o ponto-chave aqui de toda essa conversa são as pessoas, são os agentes de segurança. Quem são essas pessoas, né? Atrás de cada uma dessas pessoas existe uma história de vida, a gente tem que tratá-los como profissionais de segurança, temos que tratá-los com muito respeito, porque são eles que estarão nos representando, e a ICTS, ela tem esse perfil de realmente valorizar essas pessoas que estão lá, que estão batalhando, que estão lutando pelo seu dia a dia, estão fazendo um excelente trabalho, estão se preparando, treinando, então esse é um pilar muito importante. Parece que não, mas a tecnologia ela veio para ficar, né? A gente vai falar no próximo bloco. A tecnologia, ela veio para realmente contribuir com todo esse círculo de segurança que nós estamos vendo aqui, né? Então, ela tem fomentado um mercado em que nós necessitamos, nós consumimos, e nossos clientes consomem isso, consomem tecnologia, e toda essa formatação faz parte do sistema de segurança do qual a gente prega, né? Mas para manter tudo isso em equilíbrio, para manter tudo isso funcionando bem, tem que ter a gestão, tem que ter o controle de qualidade, né? A gente precisa manter essa chama acesa, né? A gente precisa entender que se nós tivermos alguma mudança no processo, de repente a gente aumenta um pouco em pessoas. Se tivermos uma diminuição de pessoa, um ajuste de pessoa, a gente tem que aumentar em tecnologia, buscar informações. E isso é um círculo que a gestão precisa estar sempre atenta a tudo isso, tá? Então, esse é um pouquinho do que a gente fala sobre os pilares. Esses são os pilares importantes, dos quais entendemos que faz parte de uma boa segurança, uma boa estrutura de segurança. E aí eu pergunto para o Januzzi. Januzzi, você é a pessoa de treinamentos, né? Você é a pessoa que conduz muito bem os treinamentos. Qual a dificuldade quando a gente fala de treinamentos? Qual a dificuldade quando a gente fala sobre treinar pessoas, agentes de segurança? Ótima pergunta. A gente tem que pensar no treinamento, quando vai fazer o plano de aula, você ter um plano de aula que seja coeso com aquela equipe que você vai treinar. Mas a maior dificuldade que eu vejo, principalmente aqui no nosso país, eu já tive a oportunidade de treinar em outros países, é o agente de segurança que não se envolve nesse mundo dele. Ele só faz o treinamento quando ele é convidado ou convocado. Ele não busca ler ou buscar informações nesse sentido. Então, você pega as pessoas nos ciclos de treinamento e você tem que fazer um repasse com eles do que foi passado no último treinamento para que eles consigam relembrar e continuar. Então, essa falta de treinamento mental, vamos falar assim, do agente de segurança é a maior dificuldade. Eu vou dar um exemplo simples, né? Tem muitas técnicas que nós passamos na parte de saque e postura que dá para fazer em casa, dá para você treinar 5 minutos por dia, porque aquilo, você viu no vídeo, no slide anterior, a ação foi em menos de 1 minuto, né? Então eu falo sempre para eles, façam um repasse 5 minutos, treinem a sua movimentação. Você vai ver que o seu corpo vai entender muito melhor aquilo, a fisiologia, a sua anatomia, a sua mente vai entender que quando você está entrando naquela ação, você está entrando no módulo combate. Então, treinem isso, mas também não deixe de treinar a parte de prevenção. Quando a gente fala aqui de tecnologia, lembramos muito de computadores, até tá aqui uma impressão digital, mas vamos lembrar que a tecnologia também envolve o blindado. O carro blindado hoje ele é uma coisa
que há tempos atrás era diferente, era de aço, agora está de manta, pouco aço, o que é overlap, onde tem overlap, se os meus pneus são rum flat, se os meus pneus têm manta de aço, meu pneu são pneu comum. Isso também é tecnologia, ele tem que estar ligado nisso. Se estourarem o pneu, eu sou motorista segurança, estourarem meu pneu, quanto tempo de autonomia eu tenho sem precisar parar? Ele pensar no equipamento dele individual, né, no seu EPI, o seu colete, pensar em falar para o gestor, olha, agora tem um colete aqui que é mais fino, ele tem uma capa que faz transpirar melhor, não deixa cheiro. Isso é tecnologia, as tecnologias vão mudando. Então, a gente ficar só com a visão de câmeras, a parte cyber, a gente acaba deixando de falar do nosso equipamento pessoal, de uso pessoal, ou do nosso equipamento do dia a dia, né? Então, quando falamos desses pilares, que é muito importante aqui, até eu fico feliz que o Murata falou da qualidade da auditoria, né, que é uma das minhas missões também aqui na empresa, você, depois que tem informação, faz o treinamento com a equipe sobre a informação que tem, depois ciclos cada 3, 4 meses, né, mas faz o ciclo em cima dos processos que já foi definido e trabalhando sempre com as pessoas, os agentes, tanto a gente tem aqui homens e mulheres, né? Eles têm que entender o que está sendo passado no treinamento. Se fizer treinamento só por fazer, vai sair de lá, vai esquecer em poucos minutos. Se ele entender o porquê daquele movimento, por que ele tem que agir daquele jeito, por que ele tem que se comportar, ter uma posição tática corporal daquele jeito, isso vai ficar no sangue dele, ele vai entender a técnica e vai entender sobre o treinamento. Então, a maior dificuldade hoje é fazer com que os agentes imergem, essa é a palavra, tem uma imersão na sua profissão. Eles mergulhem de cabeça e realmente sejam 100%, como a gente falava antigamente, respire a segurança. Tem até um ex-gestor meu que ele falava que segurança pessoal era um estilo de vida. Isso eu não vou esquecer nunca. É um estilo de vida. Se é um estilo de vida, você tem que cada vez se aperfeiçoar mais. Eu entendo que nós vamos falar isso aqui nessa live de hoje, que num futuro bem próximo, a segurança pessoal, só os melhores ficarão. Os que não tiverem, como diz o Anderson e o Barreto fez a provocação, quem não tiver essa vocação não vai conseguir entrar no mercado de segurança pessoal. O que vocês acham? Olha, a coisa está ficando quente aqui, viu, Januzzi? O pessoal já está começando a esquentar os motores aqui. Não sei se a gente vai ter tempo de responder tudo, mas olha só, o Dilo está perguntando aqui se aqui no Brasil nós temos muitos instrutores. E ele está perguntando se você não acha que eles estão vendendo uma falsa realidade nas ruas, né? Então, eu estou imaginando que ele está falando dos instrutores de escola de formação. O que você acha? Olha, eu não vou criticar os instrutores, mas você vê, tudo é oferta e procura. Se você procura qualidade, você tem que buscar o currículo do instrutor, verificar a vivência dele, se ele já vivenciou aquilo que ele está treinando. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tive a oportunidade de treinar na SWAT, em algumas SWATs lá nos Estados Unidos, e eu não dou treinamento para policiais sobre entrada dinâmica, porque eu não vivencio isso. Eu tento buscar o que eu fui treinado lá, trazer para a realidade do segurança pessoal, foi meu modo de pensar na hora do treinamento. Já aqui na empresa, eu tenho a facilidade, por gostar muito das técnicas israelenses, da gente trabalhar com o simples, né? Como fala em Israel, se não for simples, não é técnica israelense, não tem nada mirabolante. Então, é buscar. Eu não vou criticar os instrutores, mas sim a quem está buscando um curso, veja o currículo do instrutor, se ele trabalhou no que ele está se propondo a ensinar, a vivência dele, se ele já coordenou equipes, né? Porque não basta só trabalhar, ele também tem que coordenar para ver o backstage, ele tem que estar por dentro de tudo, tanto da segurança em si ali da rua, mas ele também tem que entender como é a gestão disso, como que ele vai analisar o ambiente, como ele vai fazer um avançado, como ele vai fazer um planejamento da viagem do VIP, os seus seguranças pessoais, qual documentação eles têm que viajar, se acaso eles for para outro estado, se eles for voar, né? Tem toda uma burocracia disso. Então, vamos pensar no âmbito geral do que foi perguntado. O treinamento sempre será a melhor forma de você ter uma equipe
coesa e de qualidade. O que vocês acham? Perfeito. Eu acho que isso responde à pergunta do Odilo. Estou vendo que está chegando mais outros comentários, outras perguntas, mas a gente precisa avançar aqui, senão a gente não vai ter tempo de responder. Porventura, essas perguntas a gente vai poder responder depois, tá? Então podem continuar enviando que a gente responde depois para vocês. Tudo bem? Então, para a gente seguir aqui no nosso assunto, que já está ficando interessante, está ficando quente, mas o tempo é muito curto, né? A gente vai dar um pequeno olhar do futuro, né? O que a gente imagina, não é certo ou errado, eu acho que é o que a gente vislumbra, né? Para aquilo que a gente entende que a profissão caminha, tá? E, obviamente, que pensando nisso, a gente precisa... Opa, só um minuto. A gente precisa enxergar o que está acontecendo no dia a dia, né? A transformação digital, a internet das coisas, elas vieram para ficar, né? Elas vieram para ficar e nós estamos aí acompanhando as mudanças, as alterações, de tudo isso que vem integrando o nosso dia a dia. Então, hoje, nós tivemos o Write and Tell, a live da Write and Tell, falando que é uma inovação, né? Ela entra dentro dessa transformação digital, depois dessa última revolução industrial que nós tivemos. Então, hoje nós temos uma análise de risco que ela faz de forma automatizada. Antigamente nós tínhamos que ir lá no papel, preencher várias planilhas para gerar um dashboard. Hoje não, hoje de forma automatizada a gente tem isso. Então, olhando de uma holística sobre a segurança, como o próprio Janus disse, a tecnologia não é só a câmera, a tecnologia é muito mais além, né? Por exemplo, nós temos uma grande empresa de pneus, ela já fabricou e deve estar a ponto de lançar um pneu de veículo que não tem ar. Ele, inclusive, pode ser pode ser feito em impressoras 3D. Então, aonde chegamos, né? Então, a coisa está realmente bem interessante do ponto de vista de transformação digital. E contudo, nós temos as questões dos desafios, né? Os desafios do equilíbrio entre custos e operação de segurança, porque hoje nós temos esse investimento alto para esses profissionais, mas, contudo, é um investimento que é importante desde que sejam treinados, desde que estejam procedimentos e esteja alinhado com os modelos de segurança digital, que tenham os componentes inerentes a isso. Bem como, hoje nós temos alguns modelos de proteções distintas. Hoje a ICTS, ela foi a precursora em implantar o segurança pessoal com moto, né? Que lá atrás, muitos diziam que não ia funcionar, e hoje tem funcionado muito bem, né? Não é uma escolta, mas é um recurso em que possa acompanhar, possa dar uma proteção para um cliente em que necessite proteção na janela da oportunidade do dia a dia. Então, são modelos que nós temos que repensar, nós temos que buscar e pensar, inclusive, na mudança de contexto. E se esse contexto atual mude, né? Como, por exemplo, hoje nós temos uma exigência da Polícia Federal que, para ser vigilante, tem que ter um grau de formação. E se amanhã esse contexto mudar para que, a partir de agora tem que ser segundo grau completo? Então, nós temos que acompanhar essas mudanças, temos que acompanhar esse contexto inerente à segurança pessoal, à vigilância patrimonial, à segurança privada como um todo, né? Então, temos aqui algumas outras perguntas, vamos tentar respondê-las a tempo, vamos ver se a gente consegue fazer isso ainda antes de terminar a live, mas eu vou convidar vocês que participem de uma rápida enquete aqui, tá? A enquete é muito simples, eu gostaria de convidá-los a responder o que vocês acreditam. Vocês acham que essa prestação de serviço de agente de segurança pessoal vai acabar? Você acha que ela acabará no futuro? É sim ou não? O que vocês acham? Eu vou dar alguns segundos aqui para que vocês possam responder, tá?
Obviamente que quando a gente fala de segurança pessoal, é evidente para todos vocês, profissionais de segurança, gestores, que nós tivemos sim uma mudança, né? Nós tivemos uma mudança de perfil. Eu estive na rua há muito tempo, Januzzi também, Alberto Lemos, que está nos acompanhando. Alberto Lemos, bom dia, obrigado por comparecer aqui na live. Nós tivemos naquela equipe que, como o próprio Anderson disse, é uma equipe, a escolta clássica, né? Aquele carro atrás, 4 pessoas, às vezes uma moto fazendo precursor, fazendo antecipada. Então, aquela equipe clássica, ela tem mudado um pouco de perfil, né? Então, a gente vê que as equipes são mais enxutas, mas elas precisam de maior treinamento. A gente precisa equilibrar isso com mais treinamento, mais recursos, mais equipamentos, para que elas estejam preparadas para responder à altura dos nossos inimigos, né? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui na enquete. Acho que já terminamos, deixa eu ver. Ok, fechamos. Então, já deve estar aparecendo para vocês aí o resultado da enquete. Nós temos aqui 80% das pessoas disseram que não vai acabar, e 20% disseram que sim, que vai acabar no futuro. O nosso ponto de vista também não é certo, tá? Não tem certo ou errado aqui, mas a gente entende que sim, que haverá mudanças, haverá ajustes, mas como nós entendemos, ainda será necessário a presença da pessoa, tá? Ainda existe a necessidade de que seja integrado, né, a pessoa para poder conduzir os trabalhos de segurança, mesmo em conjunto com toda essa tecnologia que tem vindo ao embarcado, com toda a tecnologia, com todas as mudanças que a gente tem acompanhado, mas a gente entende que ainda no futuro próximo, ainda nós teremos, nesse contexto, nós teremos pessoas trabalhando nessa profissão. Anderson, o que você acha? Você acha que a enquete aqui traduz aqui o que a gente está pensando? Bom, eu tenho certeza que traduz o que a gente está pensando. Eu também concordo que a profissão não vai acabar, mas até por uma questão de mudança de cenário social, né, cenário econômico, cenário de tecnologia, a gente vai ter alguma mudança bem profunda, sim, no tipo de atividade, não só da segurança pessoal, mas da segurança privada como um todo. Então, assim, realmente fica bem claro para a gente que a gente vai ter um cenário de mudança. E aí é importante que o profissional da área como um todo, ele acompanhe essas mudanças e que ele tome as suas ações para continuar com seu nível de empregabilidade lá no alto. Porque o fato se você não se mexe, né, a onda passa e você vai tomar um caixote, não tem jeito. Verdade. Bom, e aí, acho que esse é um pouco do que a gente pensou aqui, uma rápida pincelada aqui no Olhar para o Futuro. E, como eu disse antigamente, alguns minutos atrás, é uma live que a gente poderia ficar aqui por várias horas aqui, principalmente com essas participações de vocês aqui, que estão contribuindo, Sávia Banhara, Samuel, Alberto, João Barreto, Musa, agradeço a todos. Então, a gente está se dirigindo aqui, infelizmente, para o final, né? A gente gostaria de estar mais tempo aqui. E, Anderson, você pode fazer para nós aí a conclusão de toda essa história que falamos? Vamos lá. A gente pensou muito em trazer uma frase de efeito, em trazer alguma frase histórica, e no final a gente chegou à conclusão, não, vamos escrever o que a gente pensa como conclusão aí para a nossa live, né? Então, a verdade é o seguinte, né, pessoal? Para a gente ser profissional de ponta no mercado, primeiro a gente tem que olhar lá para a história, lá para o passado, compreender,
valorizar o que as pessoas fizeram até a gente chegar ao momento atual. A gente tem que olhar para esse momento atual, né, da nossa área, perceber como é que ela se desenrola, né, ao longo dos anos. E o principal, identificar para onde a gente deve caminhar num futuro não muito distante. Então, eu lembro que a gente falava que o Brasil é o país do futuro, né? E aí, esse futuro nunca chega. Não, chegou e a gente já está pensando no futuro mais adiante. Então, assim, com a nossa vida profissional é assim também. Então, a gente olha para trás, a gente olha para o momento atual, mas não pode nunca perder o foco no futuro. Muito bom. Januzzi, estamos se dirigindo aos finais aqui, estamos já a 1 minuto do tempo, mas você quer fazer uma consideração final? Eu quero agradecer a todos, principalmente as pessoas que estão falando para ter uma segunda rodada aí. Fico feliz que vocês gostaram da live, a gente tentou passar o máximo conteúdo compactado em 1 hora, e agradeço aí a oportunidade, Ricardo e Anderson, da gente dividir essa live juntos. Foi muito, muito agregador na minha carreira. Um abraço a todos. Bom, e por fim, só para fechar também, acho que faço as minhas palavras a do Januzzi. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação. Infelizmente, a gente não conseguiu, talvez, responder a todos. A ideia aqui era passar uma mensagem simples e objetiva para todos vocês. Novamente, eu convido que vocês visitem o YouTube. Nós temos aqui o link nesse chat, onde está lá todos a trilha completa referente ao nossos webinars, nossas lives, referente às tendências e inovações de segurança empresarial. Então, tenham todos um bom dia, vamos continuar falando, vamos tentar fazer novas rodadas. Um abraço a todos e tenham todos um bom dia aí para vocês, uma boa tarde, e estamos sempre em contato com vocês. Muito obrigado a todos e até mais.